This is not this is the today's situation. Tomorrow will be different. If we look at the competition against oil, I think that there are everywhere state policies which helps ethanol being competitive against oil. So even if we, well, in Brazil we cannot call that subsidy if you want, but there is the obligation to put 25% ethanol in gasoline. So this is public policy, and this helps obviously to develop the sales of ethanol in Brazil. So everywhere there are public policies. They are very efficient to make the market. So the market is there. I agree, it won't disappear, but probably there will be, as in all markets, up and down. If only the production capacities are a little bit too high compared to the demand. I mean, if the plants are too numerous compared to the retailing system which want to absorb ethanol, then we could have problems in prices. But this will be the normal life of a normal product, you know, up and down in prices. Thank you. Quero voltar às perguntas mais específicas, depois a gente volta para umas que são mais gerais para os dois palestrantes. Aqui para o Luiz, a pergunta do Roberto Perosa. A Braskem tem intenção de possuir usinas de etanol em alguma parte do mundo? E uma pergunta para o Bernard. O foco do grupo Tereos atualmente em todas as suas operações no mundo é o açúcar ou o etanol? Respondendo nossa parte, nós não temos nenhum investimento direto em usinas e não é parte da nossa estratégia tê-los. Em relação ao etanol, nosso investimento é na terra, com o objetivo de leasing de terra ou suprimento de cana para as usinas com contratos de longo prazo. I'm afraid that my answer will be disappointing. I should say cheese and desert. Our view is that we need flexibility. If you think about oil refining plants, there is a diversification of outlets. I show you that there is a need for agriculture of diversified outlets, and I think that also for sugarcane plants there is such a need. So we all know that electricity is a possible output for a sugarcane plant. I think that sugar, ethanol, I hope in the future other chemicals will be. So there is not one truth for that, and the truth of today is not that of tomorrow. If I were here last year or the year before, I would have told we are going to increase our share, our ethanol in our mixed product. Today, I'm not so sure I would say so. The truth of today is not the truth of tomorrow. True. Eu vou pedir um favor. Vocês dirijam, me dizem para quem vocês querem a pergunta, porque às vezes a pergunta é genérica e eu estou assumindo que é para um ou para outro. Depois é difícil ler umas letras aqui, vocês me desculpem. Aqui, continuando com a coisa super específica aqui, eu imagino que é para o Luiz. How would income be taxed in Brazil if an overseas investor invests in the fund? Well, basically, there are some structures, especially one that is called the FIP, that under certain conditions allow foreign investors to do not have any taxation in Brazil. It's 0% taxation over capital gains through private equity funds in Brazil. Obrigado, Luiz. Aqui do Eduardo SJ. O senhor mostrou todos os aspectos dos investimentos, assumo que é para você, Luiz, para companhias. Gostaria de saber se há a mesma possibilidade para grandes produtores e se há, quais são os requisitos?
Agora eu vou fazer um comercial, né? Porque os requisitos que nós temos, eu acho, foi o fato de 1899 a gente ter começado a operar no Brasil. Então, certamente, nós somos vistos pelos... os nossos investidores são basicamente grandes fundos de pensão, fundos soberanos, endowments de universidades. Conforme eu mostrei, a companhia opera não só no Brasil, uma companhia global, gere hoje 80 bilhões de dólares de fundos. Portanto, essa é a maior credencial, é o fato de que a empresa está há 110 anos no Brasil, com muito sucesso. Portanto, eu acho que consegue demonstrar que conhece esse país. É reconhecida, opera globalmente, portanto, é reconhecida por grandes investidores. Então, para um produtor local, eu acho que é bastante difícil, é um esforço muito grande para captar, vamos dizer, recursos de investidores como esse. Eu não diria que é impossível, existem casos, inclusive no Brasil, mas requer um enorme esforço de transformação de um negócio, vamos dizer, local, usualmente familiar, em algo que vai, vamos dizer, poder atravessar e passar todas as barreiras dos filtros das análises de investimento feitas por esse tipo de investidor. Obrigado, Afonso. Aproveitando que você está com o microfone, tem uma pergunta aqui que eu acho que também é específica para você. O retorno obtido, isso é do Guilherme Ribeiro, o retorno obtido com arrendamento por si só justifica a aquisição de terras por parte dos private equity funds ou há que se considerar sempre o ganho de capital? A resposta é que a nossa estratégia passa por conversão de terra usada para pecuária para grãos e cana, pela melhoria da infraestrutura na região a longo prazo, que é o clássico driver para a valorização de terra, e especialmente eficiência na produção, de forma que você aumente os índices de produtividade daquela propriedade. Mas, obviamente, que todas essas alternativas elas não vão gerar o retorno suficiente para nós. Nós objetivamos sempre um retorno mais alto que vai se dar através do desinvestimento lá na frente, onde está sendo incorporada ao resultado não apenas a geração de caixa por arrendamento, por exemplo, não seria suficiente. Ela teria que ser adicionada com todas essas outras características, ou seja, ter havido uma valorização por força de melhor infraestrutura, etc., etc. Uma coisa, complementando o que você falou, uma coisa que nós observamos aqui quando a gente estudou o setor para fins de financiamento é de que todos os greenfields, de certa maneira, tinham uma estratégia que faz sentido, que é você... quase que o que era necessário para viabilizar o investimento na usina é você se assegurar de que toda a cana-de-açúcar, que está dentro de limites, obviamente, né, de distância, está, de alguma maneira, controlada, e aí tem vários modelos, né, pela usina, de certa maneira, é você criar uma barreira de entrada, não de jure, mas de facto, para outros produtores que poderiam competir com você. E aí tem várias formas, né, uma das quais a gente mencionou aqui, mas, de certa maneira, então, a forma que você toma para fazer essa barreira, o que a gente fazia imputava isso dentro do cálculo do retorno do investimento como um todo, não necessariamente separando um do outro. Mas a pergunta é válida e é interessante porque ela pode ser vista também como um investimento em si mesmo, né? O arrendamento. Esse relacionamento é simbiótico, né? Quer dizer, com toda certeza, por todas as razões, a indústria tende, mesmo nas novas fronteiras, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, etc., a criação de clusters, onde terão áreas com
várias usinas, que faz muito mais sentido você imaginar usinas isoladas. Essa é o que nós acreditamos e por isso é que nós concentramos aquisições de terra em regiões exatamente que permitam, na nossa visão, acreditamos que vamos ser capazes de atrair no futuro, por exemplo, usinas para aquela região. Tá bom. Obrigado. Uma pergunta para o Bernardo. Vocês me desculpem que essa letra está difícil. A letra do Rubiano, meu colega Rubiano. Há investimentos importantes em desenvolvimento tecnológico nas áreas de produtividade agrícola e em etanol de segunda geração. Considerando estes agregados de produtividade à produção de álcool e de álcool de primeira geração, desculpa, o setor não seria ainda mais competitivo quando comparado com o petróleo? Que acho que é um ponto que o Bernardo levantou, não é? Na apresentação. Did you get the question? Well, I will try an answer, and we shall see if I understood the question afterwards. Producing the cellulosic ethanol is, of course, not as easy as to produce first-generation ethanol. There are, in my view, three points we need to solve before being able to produce second-generation ethanol. We need to solve the question of hydrolyzing the cellulose. So find the good enzymes. We also need to find out how to make a good pretreatment of the cellulose. I mean, crush enough to separate physically cellulose from lignin and from hemicellulose. And probably the third one is availability of raw material. Because often people say, okay, we are going to take byproducts, dust, and whatever. But these are not so easy to find out. And probably we will need to grow them. So I think that at the moment, the enzymes will be available within, let's say, 5 years. The pretreatment probably could be more difficult. The availability of biomass will probably be the most important. Of course, we can begin with what I call the first and a half generation. It is to say, use the raw material we have in our plants. For instance, here we can use bagasse. In US or Europe, we can use the DDGS, but that could give, let's say, 10 or 20% more ethanol with the same raw material. That will not be doubling. To double, I think we need to find new varieties which could grow on lands which are not used today, or grow in lands which have no good yields today, and that could be the way to increase the production. I don't know if I answered the question. I think you did. At least my understanding of the question. Nós recebemos algumas perguntas aqui, mas eu já tinha preparado, talvez saindo um pouco, indo para a parte mais geral, aproveitando que a gente tem tempo ainda. Tem aqui uma pergunta da Ana Valéria Vanderlei. A Ana Valéria vai levar 2 prêmios hoje. Primeiro, a pergunta mais difícil de ser respondida, e segundo, a letra mais legível. Meus parabéns, Ana Valéria, fazer nossa vida fácil aqui. Qual o impacto da recente crise econômica mundial no interesse em investimentos em